Livro de Números, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 29, com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 1: Então Balaão disse a Balaque: indica-me aqui 7 altares. Coloca aqui 7 altares. E prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. No livro de Números, capítulo 23, versículo 29, está escrito assim: Balaão disse a Balaque: edifica e me coloca aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. O versículo 2 do capítulo 23 de Número: E fez, pois, Balaque como Balaão disseram. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. No livro de Números, capítulo 14, versículo 30, está escrito assim: Não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Meu servo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. O versículo 3 do capítulo 23 de Números: Então Balaão disse a Balaque: fica aqui, ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura, a Balaão, o Eterno, e me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então foi ao alto. No livro de Números, capítulo 23, versículo 15, está escrito assim: Então disse Balaque: fica aqui, ao pé do teu holocausto, e eu irei ali, ao seu encontro. O versículo 4 do capítulo 23 de Número: Encontrando-se com Iau, Criador do céu e da terra, e com Balaão, e disse: preparai 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. No livro de Números, capítulo 23, versículo 16, está escrito assim: Encontrando-se o Iau, Pai Eterno, com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim: o versículo 5 do capítulo 23 de Números: Então o Iau, Pai Eterno, pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. No livro de Números, capítulo 22, versículo 35, está escrito assim: Disse o anjo do Iau, o Pai Eterno, a Balaão: vai-te com este homem, mas somente a palavra que eu falar
a ti, Balaão, fará. Assim Balaão foi-se e com os príncipes de Balaque. O versículo 6 do capítulo 23 de Número. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Versículo 7. Então alçou a sua parábola e disse: de Arão me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: venha amaldiçoar minha Jacó, e vem, e eu dou testa a Israel. No livro de Números, capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: e tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e ele e todos os príncipes dos Moabitas. Lá no livro de Salmo, no capítulo número 78, do verso 2, está escrito assim. Contexto da palavra: a salvação que o Iá, o Pai Eterno, concedeu a Israel. A rebelião contra ele, o Iá, o Pai Eterno, escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Verso 2: abrirei a minha boca numa parábola e proparei um enigma da antiguidade. No versículo 8 do capítulo 23 de Número: como maldiçoarei o que o Iá, o Pai Eterno, não amaldiçoa? Uma pergunta que Balaão fez. E como destatarei quando o Iá, o Pai Eterno, não detesta? No livro do profeta Isaías, capítulo 47, versículo 12 e versículo 13, está escrito assim: no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 47, versículo 12 e 13: deixa-te estar com teus encantamentos, com multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, e vê se pode tirar proveito, ou se porventura te pode fortificar. Versículo 13: cansaste na multidão dos teus conselhos, e levanta-se, pois agora, e os agorreiros dos céus, que contem piava aos atros e procrastinadores das luas novas, e salva-te do que há de vir sobre ti. O versículo 9 do capítulo 23 de Número: porque do sume das penhas o vejo, e dos coteiros contemplo,
eis que este povo habitará só entre as gentes, não será contado. No livro de Êxodo, capítulo 33, verso 16, está escrito assim: como, pois, saberá agora que tem achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Isso aí é Moisés falando com o Pai Eterno a sua presença. No livro de Efésios, aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio deles. O versículo 10 do capítulo 23 de Números: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. No livro de Salmo de número 116, verso 15, está escrito assim: o Iau, o Eterno, deverá, sou teu servo, filho da tua serva, soltaste a minha estadura. Verso 17: oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Iau, o Pai Eterno. No versículo 11 do capítulo 23 de Números: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te, Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente a abençoaste. Ah, não. No livro de Números, capítulo 22, versículo 11, está escrito assim: eis que o povo que saiu do Egito
cobriu a face da terra. Vem agora e maldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. O versículo 12 do capítulo 23 de Número. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Iau por minha boca? O Iau aqui é o Pai Eterno. No livro de Números, capítulo 22, versículo 38, está escrito assim: então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa, a palavra que o Iau puser em minha boca, essa falarei. O Iau aqui é o Pai Eterno. O versículo 13 do capítulo 23 de Número. Então Balaque disse: roga-te que vem comigo outro lugar, donde verei, e verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verá, e amaldiçoa-me dali. Versículo 14. Assim tomou consigo o campo, ao campo de Zofim, ao sumo de Pisga, edificou 7 altares e ofereceu um bezerro, um carneiro sobre cada altar. No livro de Números, capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, está escrito assim, o contexto da palavra: Balaque edifica 7 altares, versículo 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Versículo 2. Fez, pois, Balaque como Balaão disseram. Balaque e Balaão ofereceram um bezerro, um carneiro sobre cada altar. O versículo versículo 16 do capítulo 23 de Número. Encontrando-se o Iau, Pai Eterno, com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. Livro de Número, capítulo 22, versículo 35. E disse o anjo do Iau, o Criador do céu e da terra, a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaão. O versículo 17 do capítulo 23 de Número. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. E disse ele: pois Balaque, que coisa falou o Iau, o Pai Eterno? O contexto da palavra, a profecia de Balaão. Versículo 18. Então alçou a sua parábola e diz: levanta-te, Balaque, ouve, inclina teus ouvidos a mim, filho de Zippor. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 20, está escrito assim:
num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse: onde tem para ti uma palavra do Iau, do Pai Eterno? E levantou-se da cadeira. Versículo 19 do capítulo 23 de Número. E o Pai Eterno Iau não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: capítulo 15, versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente e nem arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O versículo 15 de 1 Samuel, versículo 29, que está escrito assim: também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrepende. No livro de As Cartas aos Romanos, capítulo 15, versículo 29, está escrito lá assim: aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação do Pai Eterno são sem arrependimento. O Pai Eterno não arrepende de nada, não. Ele não é igual a nós para arrepender, porque Ele é eternamente. O versículo 20 do capítulo 23 de Número: eis que recebi mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado, eu não posso revogar. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra: o Pai Eterno chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O versículo 21 do capítulo 23 de Número: não viu iniquidade em Israel e nem contemplou maldade em Jacó. O Pai Eterno, seu Iau, é com ele, e nele, entre ele, se ouve alarido do rei. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, está escrito assim: e o Pai Eterno lá adiante dele, de dia, numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. O versículo 21. O versículo 22 do capítulo 23 de Número. O Iau, o Pai Eterno, tirou do Egito, a sua força são como a do unicórnio. No livro de Número, capítulo 24, versículo 8. O Pai Eterno tirou do Egito, a sua força são como as do unicórnio. E consumirá, e são como os do unicórnio, e consumirá a gente seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com a sua seta atravessará. O versículo 23 do capítulo 23 de Número. Pois contra Jacó não vale escantamento e nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa o Iau, o Eterno, tem obrado. No livro de versículo 24. Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Versículo 25. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoará, e nem totalmente abençoará. Versículo 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoará, e nem totalmente abençoarás. Versículo 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo que o Pai Eterno falar, aquilo farei? Versículo 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem-te, levarei-o a outro lugar, porventura, bem aparecerá os olhos do Iau, do Eterno, que dali me amaldiçoe. Versículo 28. Então Balaque levou Balaão consigo ao sumo de Peor, que olha para a banda do deserto. Versículo 29, para terminar. Não, versículo 29. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Versículo 30. Balaque, pois, fez como disseram Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 9, está escrito assim: Judá é um leãozinho da presa, subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão veloz quem despertará. Esse é Jacó abençoando seus filhos. No livro de Números, capítulo 22, versículo 38, está escrito assim:
Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti porventura. Poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que o Pai Eterno puser na minha boca, essa falarei. No livro de Números, capítulo 13, 23, versículo 13, está escrito assim: então Balaque disse: rogo-te que vem comigo outro lugar, donde o verá, e verá somente a última parte dele, mas todo ele não verá, e maldiçoa-me dali. Este foi o livro de Números, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 30, Bíblia Sagrada, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde. Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo.